Boa noite, ô Glória. A paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, melhor dia da semana. Nós estamos aqui na TV Shalom, em São José dos Campos. Programa Vidas para Cristo. Nós vamos estar transmitindo aqui mais uma vez ao vivo, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook da TV Shalom SJC. Já entra lá, conecta e fica conosco. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela já vai falar aqui, pastora Aninha. Já vou deixar você dar oi, depois a gente ora. Ela vai dar um oi aqui para você e aí a gente já vai orar antes de começar. Pastora Aninha, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Obrigada, pastora Cris, boa noite, a paz do Senhor para você, a paz do Senhor para todos os nossos telespectadores. É uma honra e uma alegria estar aqui nesta noite. Maravilhosa! Vocês vão ver, gente, uma palavra de Deus do céu para o seu coração. Não perca nem um minuto, fica até o final, porque o finalzinho é sempre melhor, né? Finalzinho, Deus fecha com chave de ouro. Vamos orar para que o Senhor, Ele já está aqui, já está conosco, mas para que Ele governe também aí a sua vida, né? Para que Ele fale ao seu coração aquilo que você precisa. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, por estarmos aqui por mais um programa, Senhor. Vidas para Cristo, onde o Senhor fala, onde o Senhor ministra a sua vontade. Meu Deus, onde tiver uma vida conectada, Senhor, conosco agora ou mais tarde, que o Senhor possa trabalhar nessa vida através da sua palavra, Senhor, libertando, curando, restaurando, fazendo aquilo que apraz a Ti, Senhor, em cada coração. Então, a pastora, Senhor, Aninha, Ana Cláudia, que vai estar aqui ministrando, usa ela para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua filha, a Tua ungida, sua família, sua casa, seu ministério, sua saúde, Senhor, todas as áreas da vida dela, Pai. Que o Senhor possa estar cada vez mais forte, presente, direcionando a Tua filha, meu Senhor, em tudo aquilo que ela estiver fazendo, for fazer, em nome de Jesus. E que nessa noite seja extraordinário, Senhor. Que a Tua presença venha impactar vidas, venha trabalhar dentro de cada coração. Ministra também em nós e através de nós, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, rendendo graças e louvores ao Teu nome. Amém. Amém. Amém, gente. Eu tenho problema com isso aqui, viu? Agora parou. Vamos lá, vamos ouvir. Fica ligado conosco. Deus tem uma palavra e agora eu vou deixar com ela. Pastora Ana Cláudia, seja bem-vinda de novo. Obrigada. É uma honra ter você aqui. A gente tentou algumas vezes. Verdade. Mas ela tem um ministério, né? Ela e o esposo dela, eles cuidam de igreja. Então, tem que administrar, né? Tem que o pastor lá liberar, enfim. E hoje ela conseguiu estar aqui. Eu estou honrada de ter você aqui, viu? Imagina. Que bom. Eu estava vendo, Seja já vai bem-vinda. fazer um ano que a gente está tentando. Então, tá vendo? É. Pois é. Mas Deus é bom e a Bíblia fala que vindo o tempo virá o modo. Amém. E Deus prepara tudo para que o nome dele seja glorificado, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito grata, muito lisonjeada pelo convite, porque eu sei que você tem um cuidado com todas as pessoas que você convida, Amém. porque você leva a sério tudo aquilo que Deus coloca na sua mão para fazer. E eu sei que esse programa ele tem um propósito de alcançar vidas, de alcançar famílias, de alcançar o mundo. Amém. Né? Que Deus possa tocar nas vidas que estão nos ouvindo agora. Amém. Fica à vontade. Deixa Deus te usar. E, Cris, eu quero mandar um beijo para o meu esposo, o pastor Carlos Eduardo, o amor da minha vida, e também o meu filho, Davi Xavier, que também é o meu segundo grande amor da minha vida. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 15, versículos 16 a 19. Eu quero falar sobre esta menina maravilhosa, uma personagem bíblica que toca meu coração. Não serve só para mulheres, serve para homens também. E eu queria ler com você. Josué capítulo 15. E disse Calebe: quem ferir a Criate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu para que pedisse um campo ao seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e fontes inferiores. Meus queridos, o livro de Josué, ele é dividido em 3 blocos. São blocos que vêm revelando 3 verbos. E é interessante, pastora Cris, que
quando Josué começa, a Bíblia fala que Deus fala para Josué: o meu servo Moisés é morto. E a gente poderia pensar assim: como é que um livro começa anunciando que alguém é morto? E Deus vai e fala assim: está na hora de você começar a fazer a obra que eu tenho reservado para que você faça. E eu vim dizer nesta noite que aquilo que você pensa que morreu e que sua vida acabou, eu quero te dizer, é apenas o começo. Aquilo que para você é o fim, para Deus é apenas o começo. E esses 3 verbos é entrando, conquistando e repartindo. O Pentateuco significa aquilo que Deus é. E Josué, você vai encontrar aquilo que Deus faz. E em Josué são verbos que dão continuidade. Ou seja, o propósito de Deus, ele sempre continua com alguém. O propósito de Deus, ele não morre com pessoas. O propósito de Deus, ele continua. Então, os verbos entrando, conquistando e repartindo, é Deus dizendo: eu vou dar continuidade ao projeto através da sua vida, Josué, o projeto que eu coloquei nas mãos de Moisés. E é interessante porque a gente vai notar que agora vão surgir outros personagens muito significativos nesta história. O primeiro é o próprio Josué. E o seu melhor amigo, o seu amigo de guerra, valente de guerra, Caleb. E Caleb tinha uma filha e o nome dela era Axa. E a Bíblia diz que Axa, ela está prestes a casar. E a gente já conhece Axa nesse momento. Mas veja, antes dela ser apresentada, nós conhecemos Caleb. Caleb estava no momento em que a promessa foi dada para Moisés. Caleb recebe também uma promessa, que ele há de entrar na terra prometida. E eu vou falar algo para você. Quando Caleb vai espionar a terra, ele volta com um relatório positivo. Ele volta com um relatório de fé. Ele volta com um relatório diferente daqueles que trouxeram um relatório negativo. E a Bíblia fala que ele entra na terra. Havia uma promessa sobre a vida dele, porque há uma promessa sobre a vida de quem persevera. E eu quero te motivar nesta noite a você continuar perseverando, porque a promessa, ela vai ser cumprida. E agora Josué começa a distribuir as terras. E Caleb conversa com ele: olha, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor. E ele ali vai contando a história dele. Porque um crente que ele tem uma caminhada com Deus, uma jornada com Deus, ele tem uma história, ele tem uma bagagem. E ele fala: olha, ele me enviou a Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Isso está na palavra. Os outros 10 deram um relatório de derrota, mas Caleb falou assim: calai-vos, não façais derreter o coração do povo por causa do negócio de gigantes, pois se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará possuir a terra. Oh, aleluia! A voz de Caleb era uma voz que despontava em meio a relatórios negativos. A voz de Caleb era uma voz que vinha contrariando a mentalidade escrava do povo que acabara de sair do Egito. Oh, glória a Deus! E eu vou falar algo para você. Cenários mudam, pessoas também mudam, mas os planos de Deus não mudam. Aleluia! E agora ele fala: não tema o novo, não tema, a gente vai entrar, Deus vai nos dar, Deus vai fazer a gente possuir. E eu quero te dizer nesta noite: não tema o novo, não tenha medo daquilo que você ainda não conhece, mas que Deus já prometeu. Aleluia! Desperta o Josué que está em você. Você conheceu Moisés, andou com Moisés, você admirou Moisés, mas aquele Moisés que tinha na sua vida já não existe. Então está na hora de você despertar o Josué que há em você. E agora a ordem é entrar na terra. O modelo Deus já havia dado, ou seja, a ordem era conquistar e repartir. Seja forte, Josué. Seja forte e corajoso. Eu já te dei o modelo, você já aprendeu com Moisés. Só que é o seguinte, o projeto de Deus não acaba com Moisés. Está na hora daquilo que você vivenciou com Moisés, está na hora de você agora colocar em
prática. Oh, aleluia. Deus tem uma pessoa para cada cenário. Eu entendo, pastora Cris, que quando Deus muda os tempos e movimentos na nossa vida, Ele prepara o cenário, mas Ele também prepara as pessoas para viver esse cenário. Aconteceu com Neemias, aconteceu com Esther, aconteceu com Ruth. Então, Deus é Deus de tempos e movimentos, não é? Nada foi por acaso. Nada do que Caleb aprendeu com Josué e também com Moisés não foi por acaso. E agora, por causa dessa atitude de fé, Deus, através da vida de Josué, fala para Caleb: e agora, o que é que você deseja? Ele fala: olha, eu quero Hebrom. Eu quero conquistar Hebrom. E agora ele fala: eu ainda estou muito forte desde o dia que Moisés me enviou. Eu tenho tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Até aqui o Senhor foi comigo. Na nossa vida, há tempo de Moisés, porém há tempo de Josué também. Aleluia. Antes você era nômade, ô Caleb, antes você era nômade, mas agora você é possuidor. São novos tempos, ô glória. Deus muda tempos, Deus muda estações, aleluia. Você está insistindo em continuar como nômade, e Deus está preparando uma terra para que você pise os seus pés, para que você conquiste, para que você viva nesta terra, para que você invista nessa terra. É tempo de conquistar, ô glória, aleluia. E agora ele fala: eu quero conquistar Hebrom. Eu quero conquistar agora uma cidade que está lá. Só que nesta cidade tem 5 gigantes que eu preciso vencer. Eu tenho que vencer. Agora, engraçado que ele não pediu nada fácil, porque nós estamos acostumados a olhar logo para o que é mais fácil, a olhar logo para o caminho que é mais curto, a olhar logo para aquilo que a gente pensa que não vai nos vai dar trabalho. E agora ele pede uma terra que tem gigante, oh glória. Mas é aquilo que ele fala, é aquilo que ele pensa e é aquilo que ele deseja. Eu quero o que Deus me prometeu. Amém. Quando você crê naquilo que Deus te prometeu, os gigantes não mudam o teu foco. Glória. Oh glória, aleluia. O céu está apontando um novo tempo que está chegando na sua vida. E eu quero te dizer, esse novo tempo pode até vir com os gigantes habitando na terra, mas a terra é tua e os gigantes terão que sair para a glória de Deus. O que te trouxe para esse novo cenário, Caleb, vai te dar condições, vai te dar habilidade para você possuir a terra. Aleluia. Tem gigante na terra, mas tem promessa no coração. A fé te rejuvenesce, a fé te fortalece, a fé te levanta. E Caleb era um estrategista. Ele avança contra o povo de Debir. Era uma cidade que antigamente era conhecida como Criat Sefer. E esta cidade, pastora Cris, eu gosto muito de arqueologia bíblica. E essa cidade, ela foi descoberta, ela realmente existiu, né? A ciência provando mais uma vez que a Bíblia tem razão. E foi descoberto que nessa cidade havia uma grande biblioteca. Olha que interessante. Então, havia gigantes e havia conhecimento, havia sabedoria também nesta cidade, né? Então, Caleb foi esperto. Eu quero Criat Sefer, eu quero este lugar. E ele avança. Mas ele é tão especial e ele é estrategista, e ele já tem uma filha com idade de casar. E ele faz uma proposta para os jovens daquele grande exército lá de Caleb e Josué. E ele fala: eu darei a minha filha para quem conquistar Criat Sefer. Caleb não queria dar a sua filha para alguém menor que ele, para alguém que tivesse um perfil abaixo dele. Então o padrão era ele. A régua, o padrão alto, a régua era ele, não é? Então, por lei, ele deveria dar uma herança para sua filha. Por lei, ele deveria dar um dote. E a Bíblia fala que ele entrega uma terra seca. Olha que interessante, porque ele tem uma filha querida, ele tem algo para doar e ele dá uma terra seca. Otiniel vence a guerra, era um primo distante, ele vence a guerra e agora está na hora de receber a herança, promover os preparativos do casamento. E eu vou dizer algo para você: às vezes os gigantes que estão povoando a nossa herança têm escudos, têm espadas ou lanças.
E muitas vezes esses gigantes, eles vêm em forma de pensamentos. Pensamentos de abandono, pensamentos de fracasso, pensamentos de tremores, de angústia, de amargura, depressão, de violência, rejeições. Mas havia uma herança para Axa. Ela poderia muito bem se conformar com o que recebera. Cada um de nós recebe uma herança geracional. Você sabia disso? Cada um de nós recebe uma herança geracional de nossos pais. Seja geneticamente, seja psicologicamente, seja até espiritualmente. Tem heranças genéticas que são visíveis. Eu acredito que você já viu alguém, isso acontece muito com o Davi, o meu filho. As pessoas olham para o Davi e falam assim: meu Deus, é a cara do pai. É uma herança, né? É verdade. É uma herança genética que ele recebe, não é? E tem heranças que são visíveis, mas tem heranças que ninguém vê, mas elas estão lá. Tem heranças que vêm atuando na tua mente, no teu psicológico, e você, se você não tiver cuidado, isso se torna um gigante mental na tua mente. Isso povoa a terra prometida que Deus tem te dado. E hoje o Senhor vai fazer cair por terra cada gigante. Amém. Que está querendo povoar o teu pensamento para que você não viva os propósitos que Deus tem reservado para que você viva. E é interessante porque a gente vê isso, pastora Cris, quando Davi vai enfrentar Golias e ele fala assim para Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Glória a Deus. E ele fala: eu vou te ferir, Golias, e eu vou te tirar a cabeça. Tirar a cabeça, pastora Cris, fala de governo, fala de domínio. Amém. Lembra quando Jezabel caiu? A primeira coisa que foi exposta foi a cabeça dela. Deus tirou o governo, né? E ele fala para o gigante: hoje eu vou te tirar. Ele poderia muito bem dizer assim: eu vou te tirar o pescoço, vou te tirar o braço, vou te tirar a perna, vou te tirar as mãos, os pés. Não, ele fala assim: vou te tirar, aleluia, Glória a Deus. vou te tirar a cabeça. Ou seja, as ameaças daquele filisteu já estavam minando e dominando a mente dos israelitas. E agora Axa recebe, né, fechando parênteses, Axa recebe a terra seca do seu pai. E terra seca, queridos, nada produz, nada germina, nada gera, nada cresce em terra seca. Talvez você esteja vivendo este momento. Talvez você tenha recebido terra seca como herança, como presente, como indenização, como recompensa, como reconhecimento. Foi uma terra seca. De repente você olha para algo que você criou uma expectativa, mas quando você olha é só terra seca. E talvez você está pensando: eu não vou fazer nada com isto, eu não tenho com que gerar, com que produzir, com que realizar. E talvez isso esteja te aprisionando a mente. Talvez isso esteja criando um espaço maior do que deveria. E eu quero dizer para você, às vezes as heranças agem dentro de um engano, ao ponto de você não se sentir capaz, ao ponto de você dizer: como é que eu vou fazer se minha mãe não fez, se meus avós não fizeram, se os meus bisavós não fizeram? Mas eu quero te lembrar que a tua identidade é de filho e é de co-herdeiro, glória. Você tem uma identidade, o Senhor te fez mais que vencedor. E a palavra fala que nós podemos e devemos usar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente não tem fé, a gente não tem certeza de nada. Quando a gente não tem fé, a gente tem até crise de convicção. Você precisa reagir. Axa reagiu. As fontes existiam, pastora Cris? Existiam. Sim. Ela sabia que existiam fontes. Ela tinha conhecimento, mas ela não recebeu isso. E ela recebe uma herança. Herança é bênção. Sim. E tem determinadas bênçãos que vêm embrulhada no papel de enrolar prego. Não é? Não é? Verdade. Tem bênçãos que ela vem numa embalagem que você já julga, despreza, e você não quer saber o conteúdo que está por trás da embalagem. Peça discernimento ao Senhor. E você precisa também se posicionar, porque essa menina, ela se posiciona. Glória a Deus. Ela se posiciona. Ela não se conformou com o aspecto negativo do presente. Havia um aspecto negativo. A terra era seca. Existia uma terra. Não havia água, não havia fontes. Como é que ela iria plantar? Como é que ela iria
uma sociedade que era basicamente agrícola, como que ela iria dar água para os animais, como que ela iria ter a sua horta, ter a sua plantação? Era impossível, era improvável, era um terreno hostil, inapropriado, mas ela não devolveu o presente. Olha que coisa linda. Ela não amaldiçoou, ela não se vitimizou, ela não rejeitou o presente. Mas ela foi lá e disse assim: eu quero algo a mais. E Deus sempre tem algo a mais para nos dar. E tudo que chegar à sua mão tem um propósito. E no tempo certo o Senhor revela o propósito. Então ela vai ao encontro do Pai. Ela se apoia no jumento. A Bíblia fala que ela sobe no jumento. Ela se apoia no jumento e vai ao encontro do Pai. E eu quero fazer uma pergunta para você. Em que você ou em quem você tem se apoiado? Quem tem sido o seu apoio aqui na terra? Talvez você confiou numa palavra e alguém falhou. Talvez você confiou e gerou expectativas em uma promessa humana e alguém falhou com você. Mas tem horas que o Senhor precisa tirar o nosso apoio terreno para que a gente aprenda a depender dEle. Verdade. Você sabia que não é o teu desespero que move o céu? O que move o céu é a tua dependência. Aleluia. Aleluia. Porque nós vamos receber muitas propostas e sugestões para nos desesperarmos em momentos cruciais da nossa vida. Mas são nesses momentos cruciais que você vai mexer o céu com a tua dependência. A Bíblia fala: não te mandei eu, seja forte e corajoso. Amém. E agora essa menina, ela vai ao encontro do Pai. Quando ela está no jumento, que ela encontra com o seu pai, provavelmente ela estava num ambiente público, a Bíblia diz que ela pula do jumento, que ela salta do jumento. Quando ela pula do jumento, o seu pai, a primeira coisa que ele pergunta é: o que você quer, minha filha? O Senhor hoje pergunta para você: o que você quer, meu filho? Glória a Deus. O que você quer, minha filha? Deus te conhece. Você tem um pai de amor. Você tem um pai que conhece quando você pula do jumento. Você tem um pai de amor que te conhece quando você anda, quando você dorme, quando você levanta, quando você senta, quando você deita, quando você acorda, quando você dorme. Você tem um pai que te conhece em todos os seus comportamentos, em todas as tuas nuances. O Senhor te conhece, Ele sabe quando você está aguentando, Ele conhece a tua estrutura, Ele te conhece por dentro de uma forma tão poderosa que até você mesmo não se conhece. E hoje Ele te pergunta: o que é que você quer, meu filho? O que é que você quer, minha filha? Ah, queridos, talvez Ele poderia reagir de uma maneira: você não está satisfeita com o marido que eu te dei? Que ela fala: você me deu uma terra seca, mas eu não vou fazer nada com essa terra seca. E ele imediatamente libera algo poderoso para ela. Ele dá fontes superiores e fontes inferiores. Ela já tinha uma bênção, mas ela precisava de algo para complementar o propósito. Deus nunca vai te dar algo para ser desperdiçado. Deus nunca vai te dar algo que vai ser descartado. Tudo que Deus colocar à sua mão tem um propósito. E o propósito, muitas vezes, ele vai ser revelado quando você buscar mais o Senhor. Ela precisou buscar o Pai. Ela já estava de posse de uma bênção, mas ela precisou buscar o Pai. E eu quero aqui te revelar um segredo espiritual. Quando você receber uma bênção, não é hora de baixar a guarda, é hora de buscar o Pai mais ainda. Aumenta o nível da tua busca, aumenta o nível das tuas petições, aumenta o nível da tua intimidade. Ai, pastora, mas eu sou abençoado, Deus tem me abençoado, Deus tem me visitado, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Aumenta o nível de busca. Aumenta, a promessa já é sua, a terra é sua, o casamento é seu, a empresa é tua, a família é tua, a casa é tua. Tudo que você tem orado, pedido, Deus tem preparado para que você viva, mas aumenta o nível, porque quando nos posicionamos, coisas acontecem. A Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 41, versículo 18, abrirei rios em lugares altos. E as fontes superiores são isso. Elas são rios que são abertos
em lugares altos. Aí depois a Bíblia fala, e eu abrirei fonte no meio dos vales. Vales é lugar baixo, aleluia. Baixo significa que tem fonte inferior. Primeiro Deus liberou as fontes superiores, aquilo que vem do alto. Um dia Davi está no deserto de Padarã, ele olha para cima e fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, fonte superior, glória, que fez os céus e a terra. Glória. Ele não deixará vacilar o meu pé, fonte inferior. Ele vai me dar firmeza, ele vai me dar saúde, ele vai me dar estabilidade, ele vai me dar sustento, oh, glória. O Deus que te sustenta é o Deus que te estabiliza, é o Deus que se responsabiliza pelas fontes que ele abre para a sua vida. Não se preocupe, Deus vai fazer jorrar. Deus vai fazer jorrar fontes. Deus vai abrir e fazer brotar poços de águas sobre a sua vida. Você busca em cima e Ele faz brotar embaixo. Você clama em cima e Ele responde aqui embaixo. Oh, glória! A Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem uma versão que fala coisas grandes e ocultas, ou seja, Deus tem algo inédito para revelar para você. Deus tem algo lindo para revelar sobre você. Axa nasceu no deserto, ela conhecia o deserto, ela sabia muito bem o que se passava ali naquele deserto, ela sabia todas as estruturas, as logísticas, que ela ia precisar de água, de fontes, ela ia precisar de rios, ela ia precisar de cavar poços, oh glória. E ela foi a pessoa certa. Ela não reclamou, ela não xingou o seu pai, ela não se diminuiu, não. Ela falou: eu preciso, oh glória. Talvez seja só isso que Deus está esperando, que você abra seus lábios e diga: pai, eu preciso. Tu já me deu algo especial, mas eu preciso, Pai, que o Senhor esteja abrindo as fontes superiores e inferiores ao meu favor. Deus vai abrir fontes por tua causa. Aquilo que é impossível, aquilo que é inacreditável, aquilo que é inatingível, o Senhor vai liberar para a sua vida, porque Ele é fiel. Lembre-se, o Senhor cuida dos detalhes. Aleluia. E Ele abrirá fontes superiores e fontes inferiores ao teu favor. Que Deus te abençoe. Glória em nome de Jesus. Tremendo, que bênção. Eu estava falando e eu fiquei pensando, né? Quando ela recebeu a herança, ela poderia ter feito o quê? Ficado murmurando, sim, reclamando, achando ruim. Sim. Que porcaria é essa que eu recebi, né? Sim. Não serve para nada. Sim. Mas ela foi na fonte, ela sim, buscou no Senhor, ela buscou exato, de Deus, buscou ter mais, buscou entender também o porquê de tudo aquilo, eu creio, sim, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas recebem as bênçãos do Senhor, recebem as promessas do Senhor, Deus fala que vai fazer, Deus fala tudo, revela tudo, mas as pessoas, ao invés de buscarem, lutarem, conquistarem, porque, irmão, você que está escutando, nada é de mão beijada. Por mais que o Senhor te dê promessas, faça promessas, entregue bênçãos nas suas mãos, você vai ter que conquistar muitas coisas, porque quando Josué entrou na terra, a terra não estava de mão beijada, ele teve que conquistar, possuir, guerrear para que ele recebesse cada porção daquela terra, isso começando, né? Isso mesmo. Do início. Isso então mesmo. A Axa foi a mesma coisa, ela recebeu a porção ali do seu pai, ela não ficou reclamando, né? Para que isso não? Ela buscou ter algo a mais, e é sobre isso, é você buscar ter algo a mais, buscar entender os propósitos daquilo que o Senhor te entregou, sim, porque também o Senhor não entrega para você nada em vão, sim, tudo tem um motivo, um propósito, um porquê, e a gente precisa, né? Você que recebemos algo do Senhor, nós precisamos nos esforçar para conquistar, para entrar e conquistar, entrar isso, e possuir, entrar e guerrear o que precisa ser guerreado, entrar e tomar posse do que tem que ser tomado posse. Não fique, né, com seus braços cruzados esperando que o Senhor já me deu, eu vou esperar agora que Ele faça tudo. Não, Ele te deu, que era o principal. Agora você tem que fazer a sua parte em todas as bênçãos que o Senhor te prometer. E outra coisa importante que eu estava observando na palavra que a pastora Aninha trouxe, é aquilo que a gente recebe de herança dos nossos familiares, dos nossos pais.
Tem pessoas que elas recebem uma herança espiritual, principalmente, muito boa, uma bagagem muito boa, um entender de Deus, de quem é Deus, do que Deus tem, muito boa. E aí, amém, né? Que bom por isso. Mas mesmo assim, isso não garante que a pessoa, né, individualmente, ela entenda esses propósitos. Porque muitas vezes tem pessoas que não receberam essa herança espiritual, não receberam coisas que eu vou dizer assim, que são úteis para o reino, mas elas buscam da mesma forma, né? Sim. Elas buscam, elas tentam entender de Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Porque, por exemplo, tem pessoas que elas nascem num berço evangélico, falando agora da Sim. parte cristã. Sim. Então, ela já tem meio que tudo ali ensinado, o caminho já está aberto, né? Já está mostrado o caminho. E quem não nasceu? Sim. E quem nasceu numa família disfuncional, numa família com outros recebe ensinamentos, uma herança espiritual completamente desvirtuada da palavra de Deus. Então, não é? Porque a gente percebe ao longo da jornada que muitas pessoas, elas viveram no engano a vida inteira. Sim. Porque elas receberam aquela herança de engano, não é? E por isso que nós temos que conhecer a verdade, porque quem conhece a verdade liberta. Glória a Deus. É isso. Então, e aí o que acontece? Essa pessoa vai ficar aí trazendo também para essa palavra. A pessoa vai ficar murmurando a vida inteira. Sim. Ah, eu nasci numa família disfuncional. Sim. Ah, eu nasci numa família que não me ensinou a Cristo. Olha, Cristo vai se revelar para você, porque a intenção de Deus é que todos sejam salvos, né? A intenção Verdade. de Deus, quando Jesus morre na cruz, ele não morreu por nós que estamos aqui. Ele morreu por nós e por você, que também, às vezes, não teve essa oportunidade ainda de ter um encontro pessoal com Ele. E aí, trazendo para essa parte, eu queria que você entendesse. Quando você buscar, você vai encontrar. Quando você buscar a Deus, quando você... Senhor, se revela para mim. Senhor, eu não entendo porque eu não fui ensinado, eu não sei. Eu aprendi tudo ao contrário, porque... quando você não nasce no meio da palavra de Deus, com o Espírito Santo agindo ali, aprende tudo ao contrário. Sim. O casamento é diferente, qualquer coisa pode se separar. A visão de mundo é ela muito é diferente. diferente. É diferente, é distorcida. Sim. É muito superficial, é muito banal também. Qualquer coisa pode largar. Com Deus não. Você aprende que tudo é para sempre. O seu casamento é para sempre, a sua família é para sempre, a sua relação com Deus é para sempre. Então, é muito importante falar sobre isso, porque tem pessoas que elas... Tem os dois lados. Tem gente que se sente, eu não nasci, eu não recebi herança espiritual. Eu quero trazer mais para esse lado espiritual, no sentido claro. E tem pessoa, e aí ela se acomoda naquilo ali. Não vou buscar, não quero saber. Se conforma. Se conforma. E tem outras não, que elas vão lá e elas falam: Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim, porque eu sei que o Senhor tem algo para minha vida. E Deus sempre tem algo melhor. Sim. As fontes superiores, elas sempre vêm primeiro do que as Exato. inferiores. Então, muitas vezes a gente não tem nem acesso às fontes inferiores, porque nós não tivemos a ousadia de buscar a fonte superior. Eu achei muito interessante isso, né? Esse buscar a fonte, né? Buscar em Deus. Acessar. Porque está à nossa disposição. Sim, para todos. Para todos. Todos. E aí a diferença é essa. Será que você quer pagar o preço? Porque quando a gente fala pagar o preço, não estamos falando de dinheiro. É pagar o preço da renúncia. De você parar um tempo do seu dia nessa vida corrida. De subir o jumentinho. De subir, exatamente. E ir ao encontro do Pai. Exatamente. Entendeu? E você falar, e você ir, e você estar ali, e você abrir o seu coração, e você contar para Ele todos os seus problemas, as suas dificuldades, suas debilidades, né? Contar para Ele os seus desafios, porque Deus conhece, mas Ele gosta de ouvir de nós, né? Qual é o problema, minha filha? Quando ela chegou diante do Pai, o que está acontecendo? Eu já te dei uma herança. Sim. Não, mas eu quero mais. Sim. Eu quero mais, eu vim buscar. E aquele que busca, encontra. Sim. Aquele que bate, a porta é aberta, né? Então... busque mais essa palavra. E o que pede, recebe. O que pede, recebe. Então, verdade. Você que tá aí ouvindo essa mensagem tão poderosa, né? E que talvez você passe batido aqui, não se atente a ela, você tem que entender isso, que quando você buscar, você vai achar. Deus tem sempre muito mais, muito além daquilo. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama, se você deseja entender também, porque tem coisas que a gente não entende, Sim. tem coisas que... Por que eu estou vivendo isso? Por que eu tenho que receber essa herança? Por que tem que ser uma terra seca? Tem que ser uma coisa árida, difícil? Eu vou ter que, né, trabalhar tanto para
melhorar isso aqui e olhe lá para ver se isso aqui vai dar fruto. Porque o primeiro momento a pessoa tem uma visão do físico, do agora. Verdade. Hoje eu até estava pensando sobre isso, né? Eu fiz até um vídeo mais cedo. Qual é a sua visão, né? Porque quando a gente tem a visão do que é espiritual, do que Deus tem para nós conseguimos ver além daquilo que está acontecendo. Sim, a nossa visão se torna ampliada. Ampliada. A gente começa a enxergar o que tem por trás. O que tem por trás. Por exemplo, né? A gente vê várias passagens na Bíblia e trazendo agora aqui, ela foi atrás de uma coisa maior. Ou seja, a visão não estava... Eu tenho isso aqui, é árido, é seco, não vai dar para nada aos meus olhos, mas eu tenho uma visão maior. E ela foi atrás dessa visão. Porque se ela não tivesse, ela não teria ido atrás. E as fontes já existiam. Exatamente. Né? Não eram dela. Teoricamente, Sim. não eram dela. Porque ela já havia recebido o dote dela. Já existiam. Mas ela queria acessar. Glória a Deus. Algo maior. Amém. Não E é? o Senhor tem disponível, Tem. né? O pai tem para os seus filhos. Glória a Deus. Né? Então, falando aqui do negócio da visão, né, que é muito interessante, o Senhor falou muito comigo sobre isso hoje, e aí está trazendo agora também, né, nessa palavra aqui, a gente precisa ter visão de coisas sobrenaturais. Visão além da circunstância, visão além do momento, visão além do que eu sofro, visão além da minha dor. Porque, por exemplo, né, Lázaro estava morto, todo mundo viu Lázaro morto lá, né? Colocaram a pedra. Jesus viu isso, mas ele falou: não, ele não está morto, ele vive. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que ele morreu, porque Lázaro morreu mesmo, né? Ele realmente morreu, mas Jesus trouxe ele à ressurreição. Então, quando Jesus falou assim, né, que ele dorme, Jesus, ele tinha a visão já da ressurreição. E a gente, não é, o ser humano tem um hábito de ter a visão só da terra. Eu só vejo isso aqui, ó. Isso aqui, ele morreu, tem uma pedra ali, uma barreira, não consigo acessar, ele não tem. E não, Jesus estava com... Então o Senhor nos convida, a mim, a você, todo mundo que está ouvindo, a ter uma visão celestial. E essa visão celestial que vai te levar até a atitude que essa mulher teve. Quando você tem uma visão maior do que aquilo que você está vendo, né, uma visão além, você vai ter coragem de entrar no santuário, entrar no Santo dos Santos e pedir a Deus. Porque você tem essa ousadia que vem do Senhor para nós. E por que você tem essa ousadia? Porque você crê, porque você confia, porque você sabe que Ele tem algo muito maior para a sua vida. Então é muito da visão também, né? Do que você consegue enxergar além do que você está vivendo. A gente se enxerga como nós estamos. O Senhor nos enxerga como Ele nos projetou. Amém, é isso. Não é? Então, hoje, nós estamos aqui, mas o céu não nos enxerga aqui, Ele nos enxerga onde Ele projetou para que a gente chegasse. Amém. Então, no céu, o nosso futuro já aconteceu. Tremendo, né? Não é? É tremendo, gente. Às vezes quando dá uns desesperos assim, né, que a gente fica... Porque olha só, estamos aqui duas pastoras, duas mulheres de Deus, mas tem horas que a gente passa situações, circunstâncias, que nós somos humanas, que no primeiro momento a gente fala assim, meu Deus, e agora? Só que aí tem um segundo momento que a gente lembra, não, Deus está comigo. Calma, respira, né? O Senhor está no controle, vai dar tudo certo. Mas todas as pessoas, elas têm a tendência de se preocupar, de temer. A visão fica limitada. Fica limitada. Fica limitada, né? Por isso que, abrindo parênteses aqui, o Jabes foi muito mais próspero do que os seus irmãos, porque ele faz uma oração. Né? Tremenda aquela oração. Ele faz uma oração e a oração foi o que acessou, foi o caminho, né? Foi a chave que abriu uma porta invisível ali na vida dele, né? 5 palavras ali, coisa simples, né? Exatamente. Mas você vê que foi com profundo, com a intensidade, e uma coisa muito importante, né? Lembrando da oração de Jabes, é a verdade do seu coração. Que quando a gente chega na presença de Deus, do Pai, né? Quando ela chegou falando a verdade, assim, o que eu preciso realmente? Não ficar enrolando, sabe? Procurando palavras bonitas. Não, porque o Pai conhece. Quando ela pulou do jumento, o Pai falou: o que é que você tem? Eu conheço você. Né? Eu gosto muito daquele louvor da Aline. Me conheces, sabes tudo que eu preciso. Porque é isso mesmo. Ela pulou do jumento e ele falou: eu te conheço. O que é que você quer? Né? É assim é Deus. Amém. Ele sabe exatamente quando a gente está estressado. Ele sabe quando a gente está calmo. Ele sabe tudo. Tudo ele sabe sobre nós. E às vezes a gente se reserva. Né?
Por quê? Porque a gente tem a visão limitada e a gente não entende que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos e nós temos que ir lá e pedir, temos que ir lá e acessar, né? Temos que ir lá e clamar, temos que ir lá e dizer assim: Senhor, eu preciso. Eu preciso, eu quero. E isso fala muito de você entender quem você é em Cristo, né? Isso. E aí eu volto a dizer algo que eu falo sempre, que a gente precisa conhecer a nossa identidade. Sim. Não identidade Cristiane, eu sou Cristiane, ela é a Aninha, Sim. Ana Cláudia. Não, nós precisamos saber a nossa identidade em Cristo. Sim. Porque quando a gente sabe quem nós somos em Cristo, eu sou filha, eu sou amada, Sim. eu sou escolhida, eu tenho um chamado. E aí você vai, o Senhor me fez sacerdócio, né, real, nação santa, Povo escolhida, povo adquirido. Ou seja, fala, meu Deus, eu sou isso tudo. E a gente é pequeno também, lembrar disso. Nós somos pequenos, somos falhos, mas o Senhor, Ele tem esse cuidado com a gente. Então, quando nós entendemos isso, a coragem e a ousadia para acessar é grande, né? É, porque você pensa que aquela sociedade, ela é uma sociedade ex-escravocrata. Era uma sociedade que foi escravizada. Sim. O Senhor passa 40 anos tratando com ele para tirar essa mentalidade de escravo, né? E a primeira manifestação que a gente vê num relacionamento familiar, não é? É de uma filha para um pai, é justamente dizendo assim: eu vou te dar. Glória a Deus. Porque escravo não tinha direito. Sim. E filho tem direito. Tá vendo aí? Que tremendo. É. Entendeu, gente? Repete aí, pastora. Escravo não tem direito. Filhos têm direitos. E quem você é? Você Filho. é filho, né? Aleluia. Filho amado do Pai. Aleluia. Então conhecer a identidade fortalece muito essa coragem. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque aí quando você sabe, eu sou filho, o pai, o que um filho faz com o pai? Ele vai lá, né, eu tenho 2 meninas, né? E as meninas são engraçadas. Eu falo, gente, elas falam, né, às vezes, mãe, eu tenho um jeitinho para falar. Olha só, já são novas, né? Sim. Mas já tem um jeitinho para falar com o pai que sabe que ele não vai falar não. Sim. Para coisas do dia a dia. Imagina Sim. Deus, gente. Se o Sim. pai que é mau sabe dar, né, boas coisas para o filho, como diz a Bíblia, imagina o Senhor. Isso se revela muito na parábola do filho pródigo. Na história do filho pródigo, né? Porque o que acontece? O filho que é pródigo, ele foi embora, mas o outro também era pródigo. O outro também tinha mentalidade de escravo. Porque o pai falou: tudo que é meu é teu. Pois é. Né? Então, muitas vezes a gente age com essa mentalidade de escravo, como se a gente não tivesse direito, como se a gente não tivesse o direito nem de pedir, como se a gente não merecesse. E a palavra fala: tudo que é do Pai é nosso. Glória a Deus. Por isso que nós temos liberdade de acessar o Santo dos Santos, a presença dele, e dizer assim: o que tem aí é meu. Oh, glória. Eu quero tomar posse. Que bênção. Não é? Que bênção. Não é um evangelho triunfante, aquele evangelho de facilidade, não. Mas é dizer: Pai, eu monto no jumento, mas eu também quero a fonte. Oh, glória. Tremendo, hein? Pegou, gente? Tremendo. Deus está dando várias chaves, assim, vários ensinamentos tremendos através. Porque você vê, né? Às vezes as pessoas passam batido. Vê aqui a história de Caleb. Sim. E passa batido. Sim. Mas é é igual a história de Jabes, é um Sim. versículo ou 2. Sim. Tem gente que nunca leu aquilo ali na vida. É. Mas é um versículo ou 2 que são poderosos. Que muda a história de uma vida. Muda a história. Muda. Então, se você ler e entender aquilo que Deus está falando através disso, muda a sua vida completamente. E aí, Aninha, pastora, a gente vê a diferença de pessoas que não conseguem, às vezes estão servindo ao mesmo Deus, estão no mesmo, digamos assim, ensinamento, estão na mesma igreja, estão falando de ambientes, vivem as mesmas coisas, mas não conseguem acessar. Por quê? Por causa da mentalidade. Exatamente. Quem eu sou em Deus? Exatamente. E tem pessoas que elas acham, como você falou, não sou merecedora. Isso. O Senhor não vai fazer na minha vida, então nem tenta. Isso. E essa é a diferença. Por isso que às vezes você vê falando de ambientes de igreja, por exemplo, ou até uma família, você vê em um ambiente pessoas que elas acessam assim, né, uma graça que você fala: meu Deus, só de olhar
você vê a presença de Deus, você consegue contemplar, e tem outras que elas não conseguem. Mas não é porque Deus não está disponível ou o Senhor preferiu a outra pessoa, não. É porque essa que não consegue, ela não quebrou aquelas barreiras, ela se acha inferior, a própria pessoa. Eu falo que o preconceito, né, falando agora do mundo um pouco, as próprias pessoas são preconceituosas, elas mesmas com elas. Sim. Você não é preconceituoso com o outro, é o outro que se acha inferior. Sim. Então é algo de cada um, né? Então, Verdade. assim, se eu me acho inferior, eu acho que todo mundo tem preconceito contra a minha vida. Sim. Um exemplo. Sim. Se eu me acho inferior, eu não consigo acessar o Santo dos Santos, não consigo entrar na presença de Deus com ousadia, né? Não. Pelo novo e vivo caminho, como diz a palavra. Por quê? Porque eu, né, a pessoa, estou querendo dizer assim, cada um, né, não tem essa capacidade, porque ela tem a mentalidade de, talvez, escravo, como você falou. Sim. Muitos filhos de Deus não têm noção que são filhos. Não. Eles se comportam como escravos. Sim, a maioria, né? Uma boa parte. A maioria. Por isso que não acessa. Mas hoje, nessa quarta-feira, você está abrindo, Deus está abrindo o seu entendimento através dessa palavra. Sim. E você está entendendo que o Senhor, Ele morreu por você, Ele te amou primeiro, Ele tem um propósito na sua vida. Você é chamado filho de Deus, você é amado do Senhor, amado, né? Você é escolhido, Deus tem um propósito, Deus tem uma obra, Deus tem algo especial na sua vida. Então, olha, para com essa coisa de eu não consigo, eu não vou, não vai dar certo. Vai sim. Se você confiar naquilo que o Senhor já falou, né? Se você confiar na palavra que você lê, se você confiar nas palavras que você escuta, você vai avançar pela fé. Você vai avançar e você vai conquistar, porque é o que ela falou no início, entrar, conquistar e repartir. Até anotei as 3 palavras aqui. Você vai entrar com confiança e vai conquistar o que o Senhor tem para você, porque grandes coisas tem o Senhor para a nossa vida. E um detalhe, pastora Cris, que a Bíblia fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é presente. Sim. Se eu não buscar, eu não conquisto. Se eu não buscar, eu não tenho. Se eu não buscar, eu não recebo. Se eu não buscar, eu nunca vou viver aquilo que Deus preparou para mim. Tremendo. Né? É isso aí. Glória a Deus. Gente, glória a Deus. Que tremendo, né? Dá vontade de ficar aqui até, né? Falando aqui, ouvindo também. Que delícia. Verdade. Então, guarda tudo isso no seu coração. A gente está caminhando para o fim, mas a pastora vai falar ainda. Mas guarda tudo isso no seu coração, porque eu creio que o Senhor está virando uma chavinha aí na sua mente. Se você ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra e ela realmente entra no seu coração, encontra um solo disposto à mudança, porque nosso coração tem que ser ensinável. Você tem que desejar, eu preciso disso para a minha vida. Você tem que... Porque só você pode ter esse entendimento. A gente não pode falar pela pessoa que está ouvindo, né? Eu sei o que eu preciso. Sim. Você sabe o que você precisa. Sim. Você que está ouvindo sabe o que você precisa. Então, assim, essa palavra falou de várias formas ao seu coração. Que você Amém. possa pegar a sua parte que te cabe. Amém. E buscar essa transformação. Buscar a presença. Buscar se aprofundar em Deus. Porque a sua vida pode mudar através de uma mensagem como essa. Amém. Que você ligou aí na internet agora e está ouvindo. A sua história pode mudar. Por quê? Bom, como assim, pastora? Você vai mudar minha história? A pastora vai mudar? Não, a gente não. A gente não tem poder para isso. Mas a palavra de Deus é poderosa para fazer algo no seu coração aí. Fazer uma reviravolta, mexer de uma forma que você fala, eu preciso disso. A mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem é sempre maior, glória a Deus. Eu vou pedir para a pastora Aninha, é Ana Cláudia, mas a gente chama de Aninha, Aninha, porque é amorosa, carinhosa. Pastora, fala agora, a gente já encerrando, né? Sim. Assim, se você fosse resumir essa palavra em algumas palavras, poucas palavras, para quem chegou agora, por exemplo, não assistiu o programa todo, se fosse fazer um resumão, e aí fala uma mensagem final, e aí já ora para a gente encerrar. Sim. Eu falaria que não pare de buscar o seu Pai. Ele está de braços abertos, esperando você chegar à presença dele. O Pai tem prazer em ter relacionamento com os seus filhos. O nosso Pai é um Pai relacional. Ele se alegra em falar, ouvir, conversar, dialogar com os seus filhos.
E eu quero agradecer o convite, pastora Cris, e quero deixar minha rede social também. Sim, fala do seu livro. O livro é AXA, né? Assim Você como trouxe, a AXA... não? Não trouxe. Assim como a AXA, um livro maravilhoso, uma leitura muito agradável. E Deus tem feito grandes coisas através deste livro. Já estou terminando a minha segunda tiragem. Glória a Deus. E foi uma surpresa de Deus para a minha vida. E eu quero deixar a minha rede social, o meu Instagram, Aninha_Xavi, com X. Aninha_Xavi, você me encontra lá, nos acompanha o nosso ministério, as nossas agendas, estaremos lá, pedido de oração, estaremos lá para te atender com o maior carinho e respeito, para a glória de Deus. Glória a Deus. E também ela ministra, tá? Em as igrejas, se você quiser convidar, se tiver algum pastor ouvindo aí a mensagem, ela entra lá em contato com ela e convida para ministrar, ela vai, né? Ela prega a palavra, dá palestra e Deus usa poderosamente. Amém, amém. Pode ir. Uma alegria estar aqui. Vamos orar. Agradecer ao Pai. Senhor, Pai, queremos te louvar pela tua palavra. Como o Senhor diz, ela não volta para ti vazia, Senhor. Que possa produzir, gerar vida em cada um dos corações que escutaram, que ouviram, que viram, que assistiram. Que o Senhor abençoe este programa, abençoe a pastora Cris. Pai, com o teu poder, abençoa a sua casa, a sua família, abençoa os seus projetos, o seu ministério, sua saúde, suas finanças. E eu te peço, Senhor, que assim como a AXA acessou fontes superiores e depois ela acessou as fontes inferiores, que assim seja em nossas vidas, que assim seja. E que hoje seja um divisor de águas em nossas vidas. Que possamos alcançar aquilo que a terra chama de inatingível. glória. Aquilo que a terra chama de improvável, de impossível. Tu não conheces essa palavra, oh glória. Nós nos apossamos pela fé. Aleluia, daquilo que é impossível aos olhos humanos. Porque nós temos um Pai de amor. Oh, glória. Te amamos, Senhor. Muito obrigada por esta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, viu? Foi uma bênção. Que bom que deu certo. Deu certo. Tá, as portas estão abertas Amém. para mais uma outra vez. Aí você traz seu livro para apresentar, né? Sim. Que é uma bênção. O livro eu não li ainda, tenho que acessar esse livro. Ela tem um livro, né? Como ela falou. E aí na próxima vez que você vier, você traz ele para apresentar também, né? Sim. Falar um pouco sobre também. Sim. Eu falo sobre o casamento, porque eu sou celebrante de casamento também. Então o livro fala sobre casamento, sobre vida com Deus, vida relacional, vida entre pai e filhos, né? Tem uma leitura muito agradável, muito acessível, com palavras simples, fácil de entender. Ô, glória, tá vendo? Que bênção. É isso aí. Obrigada, viu, Aninha? Eu Deus que agradeço. abençoe poderosamente. Beijo no coração. Continue te usando. Beijo pra você também. E a gente tá junto aí nessa caminhada, né? Sim. Nessa jornada. Sim. Você que tá assistindo, que o Senhor te abençoe abundantemente, você, a sua casa. Que você continue aí, né? Firme na presença do Senhor. Porque bom é andar com Deus, né? Bom, a gente fala aqui em São José, bom mesmo é morar em São José dos Campos. Eu digo, bom mesmo é você andar com Deus. Verdade. Você ter o Senhor como um guia para a sua vida, né? Aquele que te direciona, né? Como diz a Bíblia, a palavra lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, que você possa ter esse Deus com você. Amém, gente? Semana que vem, quarta-feira, programa Vidas para Cristo aqui na TV Shalom. Continua acompanhando, é um prazer ter você aí. Que Deus abençoe você e a sua casa. Tchau, tchau.